eu vou fazer um off-season, a fase de ganho de massa muscular, onde eu vou comer mais e tal. É, é, existe diferença, a substância, os esteroides anabolizantes, eles realmente têm essa diferença quando você quer ganhar mais volume ou quando você quer secar. Dá um resumo aí. Eu tô te perguntando assim, você vai ter que responder porque tu já tá falando tudo. Eu já contei até um pouco do meu ciclo aqui que eu fiz uma vez. Sensacional. Não, existe sim. Tem esteroides com esperada capacidade mais lipolítica, e que a gente estimula mais isso em períodos de cut, principalmente ainda mais próximos de competição ou num período mais intermediário para o final, né, onde normalmente drogas que vão intensificar esse poder lipolítico são mais utilizados. Normalmente, o que eu vejo em períodos de booking, até a dosagem tende a ser no total semanal menor do que no período de cutting, já que no cutting você tem um ambiente mais catabólico, você precisa de mais drogas para compensar. Mas aí quanto maior o volume muscular do atleta, normalmente maior a quantidade que é utilizada para manter tudo aquilo ou para evoluir ainda mais. E aí a polifarmácia vai acompanhando, né? Então você vai ter também aqueles profiláticos, que eu posso chamar, né? Aqueles que vão amenizar os efeitos colaterais, os protetores muito falados, né? E aí você vai ver a quantidade que são utilizados. E como você falou, quando o indivíduo usa sem ter noção e pausa do nada, sem fazer nada por isso, ele vai ter uma dificuldade para recuperação do eixo que foi inibido, uma série de prejuízos na qualidade de vida. E se for fazer o processo correto de retorno, como você colocou, de regeneração do eixo, é caro também, né? Exige outros medicamentos e precisa de um acompanhamento, vai ter que ter um outro investimento, né? Então tem que tomar muito cuidado. Porque assim, na minha época era complicado, porque, por exemplo, nem um TPC decente se tinha, né? Então você fazia o ciclo, cara, você virava um cara regrado, e aí acabava a competição, acabou. E aí você ia começar a fazer ali um clomídia, alguma coisa, meu irmão, era desesperador. Isso não tem muito tempo, né? Eu comecei a competir, eu tinha 31 anos. Então, há 13 anos atrás, eu entrei no esporte, né? E de 13 anos para cá, cara, assim, eu consegui conhecer grandes profissionais, adentrar e tanto ter muita questão de testes práticos, depois eu virei um grande preparador e começava a filtrar, porque eu conseguia entender melhor o nível, estrutura, e eu nunca fui o cara que passei o que passaram para mim para os outros, entende? Porque eu sempre fui o rato de laboratório. Mas, pai, eu vou ter que fazer, eu estou pagando, né? Eu estou pagando, eu tenho que entender. E aí, de uns tempos para cá, as doses diminuíram, né? Eu percebi, assim como a gente comia muita proteína antigamente, porque a parada é o seguinte, não, o cara vai ficar grande, tem que comer proteína. Aí o cara botava 350 gramas de frango no prato, né? E tinha que fazer um off, praticamente o off era só proteína. Aí o cara ia comer o carboidrato, não conseguia comer todo o carboidrato, porque estava cheio de proteína. Ele largava o carboidrato no prato, mas comia a proteína inteira. No final das contas, a gente aprendeu que era para ter comida, era mais o carboidrato, né? Eu É ficava isso ali, aí. né? Mandou Hoje bem. também, a questão das substâncias, né? Mudaram muito, que assim, que eu percebo hoje alguns outros preparadores que diminuíram um pouco, né? Talvez assim, foram testando, né? E que às vezes o excesso gerava mais efeito colateral do que o efeito positivo, muito desperdício. Será que realmente teria que ser essa quantidade toda, né? E isso eu falo, Rodrigo, porque se eu te mostrar os meus exames que eu fazia, eu falei assim, cara, de chegar a usar 5 Durateston por semana e minha testosterona dá 1.900, por exemplo, 1.500. E o cara lá falou assim, o gringo falou assim, rapaz, mas tu tá usando um negócio original? Eu falei, tô original. Ele falou assim, cara, mas não é possível. A sua testosterona era para dar, sei lá, 5.000, né? Eu falei, irmão, não sei. Eu só sei que eu fui aprendendo que até o indivíduo pode usar essa testosterona mais do que o outro.
né? Por exemplo, como eu vivia inflamado, cara, eu tenho uma inflamação muito grande, quebra de fibra muito grande, quebra muito receptores da musculatura, eu refazia, então eu realmente usava bastante, entende? Uhum. Então, só que depois, só que também assim, cara, estrogênios, tem uma liberação de estrogênio muito alta, eu sou um cara hipersulinêmico. Então, assim, eu posso falar o que acontecia comigo e com os meus atletas, tanto questão a questão emocional, a questão fisiológica, né? E a questão de resultados, entende? E hoje eu percebo que o menos é mais, né? Agora me fala uma coisa, por exemplo, o cara quando ele já está construído, que ele já é grande e já maduro, o corpo dele sustenta o que ele construiu com menos